Essa é a lição semanal da Bíblia, preparada pelos membros da Igreja da Ciência Cristã Independente de Plainfield, Nova Jersey, Estados Unidos da América. As citações são da Bíblia King James e do Livro da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy, edição de 1910. Esta é a lição para domingo, dia 14 de junho de 2026. Tema: Deus, o preservador do homem. Versículo áureo, Salmo. A misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, sobre os que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram de seus mandamentos para os cumprirem. Leitura responsiva. Salmo. Porque tu fizeste do Senhor, o que é o meu refúgio, do Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Pois ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em alguma pedra. Porque ele me amou, eu o livrarei, poloei no lugar alto, porque ele conhece o meu nome. A Bíblia, Salmo. Ame o Senhor, todos vós, seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis. Sede de boa coragem, e ele fortalecerá vosso coração, todos vós que esperais no Senhor. Salmo. Não te lembres dos pecados da minha juventude, nem das minhas transgressões. De acordo com a tua misericórdia, lembra-te de mim, por causa da tua bondade, ó Senhor. O bom e reto é o Senhor, por isso ele ensinará o caminho aos pecadores. O segredo do Senhor está naqueles que o temem, e ele lhes mostrará seu pacto. Deus é o nosso refúgio e força, um socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra seja removida e ainda que os montes sejam transportados para o meio do mar. Deus está no meio dela, ela não será abalada. Deus a ajudará, e isso bem cedo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Primeira carta de Reis. No 38º ano de Asa, o rei de Judá, Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel. E Elias, o tisbita, disse a Acabe: como vive o Senhor, Deus de Israel, diante do qual me ponho de pé, não haverá orvalho, nem chuva nesses anos, senão segundo a minha palavra. E a palavra do Senhor veio a ele, dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e te oculte junto ao ribeiro de Querite. E será que tu beberás do ribeiro, e tendo ordenado aos corvos que te alimentem ali. E aconteceu que, depois de algum tempo, o riacho secou, e veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te, vai-te a Sarepta, a qual pertence a Sidom, e habita ali. Eis que tenho ordenado uma viúva que te sustente. E quando chegou ao portão da cidade, eis que a viúva estava lá, juntando gravetos. E ele a chamou e disse: retira para mim, rogo-te, um pouco de água em um vaso.
para que eu possa beber? E enquanto ela estava indo retirá-lo, ele a chamou e disse: Traz-me, rogo-te, um bocado de pão em tua mão. E ela disse: Vive o Senhor teu Deus, nem um bolo tenho, senão um punhado de farinha em uma barrica e um pouco de azeite em um cântaro. Eis que estou juntando 2 gravetos, para que eu possa entrar e prepará-lo para mim e para meu filho, para que possamos disso comer e morrer. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faz tu como disseste. Porém, disso faz primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo, e depois faz para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a barrica de farinha não se consumirá, tampouco o cântaro de azeite faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. E ela foi e fez segundo o dizer de Elias. Comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. E a farinha da panela não se desperdiçou, nem o azeite da botija faltou. E sucedeu, depois dessas coisas, que o filho da mulher, da senhora da casa, caiu enfermo, e a sua enfermidade era muito grave, até que nele não restou mais fôlego. E ela disse a Elias: O que tenho que fazer contigo, ó tu, homem de Deus? Vieste até mim para chamar a lembrança do meu pecado, para matar meu filho. E ele lhe disse: Dá-me o teu filho. E ela o retirou do seu seio, subiu para o sótão onde ele habitava e o deitou sobre sua própria cama. E ele estendeu-se sobre a criança 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, suplico-te que permitas que a alma dessa criança retorne novamente a ela. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma da criança começou a entrar nela, e ela reviveu. E Elias tomou a criança e a fez descer da câmara para dentro da casa e a entregou à sua mãe. E Elias disse: Vê que teu filho vive. E a mulher disse a Elias: Agora, por isso eu sei que tu és o homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Salmo: O Senhor te preservará de todo mal, e Ele preservará a tua alma. O Senhor preservará a tua ira e a tua vinda de agora em diante para sempre. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me conduz ao lado de águas serenas. Ele restaura minha alma, me conduz no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Tu preparas uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Tu unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Agora lerei as passagens correlatadas com o livro-texto da Ciência e Saúde com a Chave das Escrituras, de Mary Baker Eddy. O amor divino sempre atendeu e sempre atenderá a todas as necessidades humanas para toda a humanidade. Em cada hora, o amor divino fornece
todo o bem. O milagre da graça não é milagre para o amor. A razão, quando bem direcionada, serve para corrigir os erros dos sentidos corpóreos, mas o pecado, a doença e a morte parecerão reais, assim como as experiências do sonho parecem reais, até que a ciência da eterna harmonia do homem quebre essa ilusão com a realidade inabalável do ser científico. As provações ensinam os mortais a não se apoiarem em um apoio material, uma cana quebrada que fere o coração. Não nos esquecemos disso nem por um instante, mesmo em meio à alegria e à prosperidade. A tristeza é salutar. Através de grandes tribulações, entramos no reino. As provações são provas do cuidado de Deus. O desenvolvimento espiritual não germina de sementes semeadas no solo das esperanças materiais, mas quando estas murcham, o amor propaga novamente as alegrias superiores do espírito, que não tem qualquer vestígio terreno. Cada etapa sucessiva da experiência revela novas perspectivas da bondade e do amor divinos. O bem exige do homem a cada hora que ele desvende o problema do ser. A consagração ao bem não diminui a dependência do homem em Deus, mas a intensifica. Da mesma forma, a consagração não reduz as obrigações do homem para com Deus, mas demonstra a necessidade primordial de cumpri-las. A ciência cristã não diminui em nada a perfeição de Deus, mas atribui a Ele toda a glória. Ao despojarem-se do velho homem com suas obras, os mortais se revestem da imortalidade. Não podemos compreender a natureza e a qualidade da criação de Deus mergulhando em águas rasas da crença mortal. Devemos reverter nossas débeis hesitações, nossos esforços para encontrar vida e verdade na matéria e elevar-nos acima do testemunho dos sentidos materiais, acima do mortal, para a ideia imortal de Deus. Estas visões mais claras e elevadas inspiram o homem, semelhante a Deus, a alcançar o centro e a circunferência absolutos do seu ser. A humanidade precisa aprender que o mal não é poder. O seu suposto despotismo é apenas uma fase do nada. A ciência cristã despoja o reino do mal e proeminentemente promove o afeto e a virtude nas famílias e, consequentemente, na comunidade. Em todos os momentos e em todas as circunstâncias, vença o mal com o bem. Conhece-te a ti mesmo, e Deus te dará a sabedoria e a oportunidade para a vitória sobre o mal. Revestido da armadura do amor, o ódio humano não te pode alcançar. Os mortais precisam olhar além das formas efêmeras e finitas se quiserem alcançar o verdadeiro sentido das coisas. Onde deve repousar o olhar, senão no reino insondável da mente? Devemos olhar para onde caminharíamos e agirmos como se possuíssemos todo o poder daquele em quem temos o nosso ser. Do princípio ao fim, as Escrituras estão repletas de relatos do triunfo do espírito, da mente, sobre a matéria. Moisés provou o poder da mente através daquilo que os homens chamavam de milagres. O mesmo fizeram Josué, Elias e Eliseu. A era cristã foi inaugurada com sinais e maravilhas. A história do cristianismo fornece provas sublimes da influência sustentadora e do poder protetor
concedidos ao homem por seu Pai Celestial, mente onipotente, que lhe dá fé e entendimento para defender não apenas da tentação, mas também do sofrimento corporal. Milagre, aquilo que é divinamente natural, mas que precisa ser apreendido pelo ser humano, um fenômeno da ciência. Um milagre cumpre a lei de Deus, mas não a viola. Esse fato parece atualmente mais misterioso do que o próprio milagre. O salmista cantou: que te afligiu, ó mar, para que fugistes? Que fizestes retroceder, ó Jordão? Que saltastes como carneiros, e vós, outeiros, como cordeiros? Treme, ó terra, diante do Senhor, diante do Deus de Jacó. O milagre não introduz desordem, mas revela a ordem primordial, estabelecendo a ciência da lei imutável de Deus. Os sentidos do Espírito residem no amor e demonstração, a verdade e a vida. Portanto, o cristianismo e a ciência que o expõe baseiam-se na compreensão espiritual e transcendem as chamadas leis da matéria. Existe hoje o perigo de repetir a ofensa dos judeus, limitando o santo de Israel e perguntando: pode Deus preparar uma mesa no deserto? O que Deus não pode fazer? Aderir ao princípio divino da ciência cristã é seguir os mandamentos de Deus, permanecendo firme na sabedoria, na verdade e no amor. A mente é a mestra dos sentidos corporais e pode vencer a doença, o pecado e a morte. Exerça essa autoridade que Deus lhe deu. Erga-se na força do Espírito para resistir a tudo o que é contrário ao bem. Deus tornou o homem capaz disso, e nada pode anular a capacidade e o poder divinamente concedidos ao homem. As relações entre Deus e o homem, entre o princípio divino e a ideia, são indestrutíveis na ciência. E a ciência não conhece lapsos nem retornos à harmonia, mas sustenta que a ordem divina ou a lei espiritual, na qual Deus e tudo o que Ele cria são perfeitos e eternos, permaneçam inalterados em sua história eterna. A vida espiritual e a bem-aventurança são as únicas evidências pelas quais podemos reconhecer a verdadeira existência e sentir a paz indizível que provém de um amor espiritual que tudo absorve. Quando aprendermos o caminho da ciência cristã e reconhecermos o ser espiritual do homem, contemplaremos e compreenderemos a criação de Deus, todas as glórias da terra, do céu e do homem.